Olha, agora a gente vai bater papo, esclarecer as nossas dúvidas sobre um assunto que eu amo, que é o funcionamento do nosso cérebro. Eu estou recebendo aqui o doutor Igor Duarte, que é neurocientista e conversa com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Jaque. Boa tarde, prazer te receber aqui novamente, É sempre um prazer estar aqui e falar de cérebro, que eu amo falar sobre cérebro. E olha, doutor, as perguntas, quando a gente fala sobre esse assunto, vão surgindo até do que a gente pensa no popular. A primeira coisa que eu queria entender é: a ciência explica se, de fato, algumas pessoas são mais inteligentes do que outras? Olha, primeiro que no passado eles mensuravam grau de inteligência com um único dado. Então eles utilizavam, por exemplo, matemática. Então hoje nós lidamos com múltiplas inteligências. Então pelo menos 10 inteligências: inteligência emocional, inteligência sobre relacionamento, inteligência espacial. Então, por exemplo, o indivíduo que conhece muito matemática, ele é extremamente inteligente em matemática. Não significa que ele é mais inteligente do que aquele que lida bem com letras, por exemplo, um escritor, que é um outro tipo de inteligência, entendeu? Então, ele é inteligente nas letras, o outro é inteligente em números, tem inteligência musical, cada um tem a sua inteligência. Agora, é possível você estimular todas essas inteligências e ficar bom em todos os assuntos possíveis. É possível, é só estudar, treinar, consegue. Quero começar já te perguntando sobre as crianças. Eu estava conversando com alguém recentemente que me falou, né? Com os meninos isso acontece muito, ou com as meninas também, mas com os meninos eu já vi, por ter vários sobrinhos, eu já vi isso se repetir. Chega uma fase que geralmente eles gostam muito de dinossauro. Então eu tenho alguns sobrinhos que sabiam todos quais eram. E conversando com alguém que não é da família, uma mãe me expressou uma preocupação. Ela falou: nossa, meu filho já vai fazer 4 anos e desde quando ele começou a gostar muito de dinossauro, o assunto dele só é esse, só quer desenho de dinossauro, só quer música de dinossauro. Tô começando a querer trocar esse foco. É importante os pais incentivarem quando verem que a criança foca muito numa coisa só? Eu acho que se tiver demais, de o pai perceber que sim, é interessante dar outro instrumento para essa criança. Mas normalmente isso é fase. Tem uma fase que ele gosta do dinossauro, depois ele vai esquecer. Quem é pai e mãe já sabe que numa determinada fase ele gosta de um personagem de desenho específico, depois ele deixa de lado, aí já adquire um outro que tem uma característica mais ligada com a idade dele, entendeu? Mas isso é comum, a não ser que o pai perceba que aquilo realmente está passando do limite. Aí acho que é interessante trocar a ferramenta para desenvolver, inclusive, para a criança conhecer outras ferramentas e se desenvolver melhor. Doutor, aliás, é importante oferecer escolhas para as crianças desde cedo? Claro, isso é importantíssimo, que a criança tenha um leque amplo, entendeu? É um problema as crianças que as famílias às vezes não têm tantas condições de oferecer e aí fica focado em uma coisa só. Então é interessante, do ponto de vista cognitivo, sim, oferecer para a criança brinquedos, oferecer uns games diferentes, oferecer não apenas isso, mas oferecer outras possibilidades, fazer viagens diferentes, uma escola de idioma, tudo isso é importante para a criança, para desenvolver. E quando faz isso, os pais percebem que há uma evolução muito grande. Inclusive, quando coloca a criança numa escolinha, especializada no ensino infantil, a criança tem um salto muito grande. Isso é importante. Sim. Falando nisso, eu estou bem nessa fase que eu coloquei o Davi na escolinha. Eu estava comentando aqui fora do ar com o doutor Igor. O Davi está na escolinha há 3 semanas. E não só em casa, como no dia a dia, quando a gente sai, é uma evolução. O meu marido falou: Jaque, mas isso não aconteceria há 3 semanas. A gente foi comer no sábado e daí tinha um espaço para as crianças, que era uma sala com vidro, né? E eu fui com o Davi brincar, tinha um brinquedão daqueles que as crianças escalam e tal. A comida chegou, eu falei: filho, vamos lá comer com a mamãe. Não, mamãe, eu quero ficar aqui. Eu falei: filho, só que a mamãe e o papai vão comer. Ele falou: vai lá, mamãe. Depois o neném vai. Ele já está independente. Eu não acredito. Só que há 2 semanas, há 3 semanas, isso não aconteceria. Pode ser tão rápida assim essa evolução? É muito rápido. Ele pega o exemplo rápido do convívio social de crianças que têm a idade dele. É recebendo o comando de um professor, uma professora especializada. A professora sabe o momento certo de utilizar a dinâmica com eles. E aí, o cérebro da criança é fantástico. Então ele processa com uma velocidade muito rápida, aprende com uma velocidade muito rápida. Vocês se espantaram com as 3 semanas, mas eu de verdade não me espanto, porque de criança tudo é possível. É impressionante. Eu falei que
Depois de 2 anos e 3 meses, eu e meu marido começamos a assistir um culto inteiro agora, porque ele fica na escolinha da igreja, coisa que ele também não fazia. Nas últimas 2 semanas ele ficou. Agora ele está mais independente, não é? É isso que as mães, elas procuram e é isso que elas encontram quando colocam o filho para se socializar numa escolinha, e aí o resultado é fantástico e rápido. Só que é isso também que dá susto nas mães. E aí como é que a gente equilibra isso, doutor? Olha só, a mãe, ela acostumou a cuidar demais do filho, principalmente se é menino. Você tocou até no ponto aí, que é o menino e um tipo de brinquedo específico. Uma das minhas linhas de pesquisa é justamente sobre meninos e meninas, sobre o cérebro de um e o cérebro do outro. Tem alguns pontos diferentes, mas o que chama atenção, e aí quem é pai de mãe, quem é pai de menino e de menina ao mesmo tempo, sabe que a menina é muito independente e o menino, normalmente, ele é dependente muito da mãe. E aí a mãe e o filho ficam muito próximos. Quando o menino começa a querer ficar independente demais, a mãe sente aquela falta. O primeiro sentimento é, eu estou perdendo o meu bebê, mas isso é normal, ele precisa tomar o caminho dele e começa agora de criança. Gente, ele fez um desenho, e eu tenho até um motivo para eu estar colocando isso, eu já vou fazer uma pergunta para o doutor. Ele fez um desenho, eles pediram para fazer um desenho dele brincando com os amigos e eu fui deixando ele fazer o que ele queria, tava aí meu marido. Desenha dentro do quadradinho aqui e tal, ele foi desenhando. Aí ele fez desenho, eu falei, quem é a mamãe? Ele, não, é a tia Maiara. Aí eu falei, e aqui é a mamãe? Não, aqui é o Pedro. Eu falei, e aqui? Aqui sou eu. Eu falei, o que mais? Ele, e o parque? Eu falei, a mamãe não tá no desenho? Não tá a mamãe no desenho, não tá. Como que é? O que está acontecendo? E aí, você que tem seu filho, tem várias amigas agora de filhos com 2 anos, 3 anos que ingressaram na escolinha e já começam a ver essa mudança. O que está acontecendo com a criança nesse momento? Não significa que, nesse contexto, que o pai é menos importante do que aqueles personagens que ele colocou. É que naquele momento ele expressou o sentimento dele ali. Eu já fui numa festa de criança que o primeiro pedaço de bolo foi para pessoas que... Não tem essa que o primeiro pedaço tem que ser para a pessoa mais importante. Ou para a mãe, para o pai, para o irmão, né? Foi para uma pessoa que, teoricamente, não tinha tanta importância, mas naquele momento foi importante. E aí ele escolheu ali. E os pais ficaram, obviamente, muito chateados. Eles entenderam depois. A criança faz isso. A gente fica esperando deles e eles sempre têm alguma coisa na manga que surpreende a gente. E a mais, né, doutor? Sempre além. Nesse momento, como os pais, tanto para as crianças que ficam com os pais, às vezes ficam com os avós enquanto os pais trabalham, como para crianças que vão para a escola, o que é importante a gente incentivar nessa fase 2, 3, 4 anos, para que essa criança já vá exercitando o cérebro? Dá para fazer isso? Ela precisa ser independente. Tem que tomar cuidado porque há uma tendência da gente querer fazer tudo por eles, entendeu? E aí você limita o aprendizado dele. Mas ele não sabe ler, mas ele precisa ter o contato com o livro. Mas a mamãe quer ler, a mamãe não quer ler. Isso faz parte da mamãe, do instinto materno de querer estar ali perto. Deixa que eu leio para você. De que não eu que vou ler, não, deixa ele ler. É importante o contato dele, para ele se desenvolver, para ele aprender sobre o livro. E uma coisa que é importante, para ele pegar gosto pela leitura, porque lá na frente a leitura vai ser importante para o estudo dele, vai ter um impacto positivo no estudo. Mas a proximidade dos pais é fundamental. Isso já tem vários trabalhos que dizem isso. Por exemplo, crianças que estão em orfanatos, até são bem cuidadas, o cérebro não desenvolve tanto, não aumenta de tamanho. O cérebro de uma criança de 4 anos que convive com seus pais, recebe carinho, recebe a proteção, é maior do que o cérebro de uma criança de 4 anos que não tem a presença dos pais ali literalmente em volta. Então a presença do pai ainda não se sabe por quê, não sabe ainda. Talvez daqui a algum tempo a gente tenha a resposta, mas só a presença do pai, aquela segurança, aquele conforto é fundamental para o desenvolvimento do cérebro da criança. E aí, doutor, quero entender sobre a importância ou não da frustração. Eu vou chegar já na fase adulta, mas eu quero aí começar ainda para essa idade, até 6, 7 anos, que eu vejo as crianças fazendo birra, querendo que seja do jeito delas, mas muitas vezes elas precisam ouvir não. A frustração também é importante? É importante. Eu vou fazer um paralelo com o sistema imunológico.
A criança precisa ter, o organismo precisa ter contato com as coisas do ambiente, com o que tem em volta, para o organismo reconhecer aquilo e conseguir combater aquilo, se aquilo, vamos dizer assim, agredir demais. Proteger demais, você está deixando da criança aprender, a criança está deixando de aprender. Lá na frente, as frustrações elas virão porque não existe alguém que não passou por algum percalço. Essa criança não vai saber lidar com isso. Aliás, muitos jovens hoje são extremamente inteligentes, entre aspas, eles conseguem acessar o site de empresas, aí, burlar códigos, mas se a namorada não quiser mais ele não consegue lidar com aquilo, ele não tem inteligência emocional e aí quer até dar cabo da própria vida, porque ele não sabe lidar com aquilo. Doutor, e aí esse desafio para que a gente possa tentar criar as crianças, entregando para ela o maior número de ferramentas para que ela possa ter habilidade em tudo. É muito fácil quando a gente vê uma criança, por exemplo, que gosta de música, ela pegou ali um violão, já logo teve facilidade, ou na bateria, aí tá ali com seus 8, 9 anos, o que os pais pensam, vamos incentivar, vamos colocar para fazer música. Se bobear, a gente quer que o universo da criança vire só aquilo. Mas qual é a importância de abrir esse leque? Olha só, primeiro que é importante que a criança seja criança. Porque senão você coloca na escola de música e aí ela sai da escola de música, nada contra, por favor. Coloca na escola de inglês, aí vai para a escola de francês, e aí vai para a academia e ela não tem tempo para ela ser criança, para ela fazer brincadeiras de criança daquela fase. Porque se ela cresce sem isso, faz falta lá na frente. Faz falta. Às vezes até num diálogo, você sempre tem uma história sua para contar do que aconteceu lá no passado, porque você teve uma fase. Eu até entendo que os dias atuais é mais difícil de deixar a criança, entre aspas, mais livre, mais solta, por conta do quesito violência. Mas os pais precisam preparar um terreno e deixar essa criança ter um espaço em um momento só para ela ser criança. Se tem condições de oferecer cursos, de oferecer ferramentas, importante, mas tomar cuidado para não sobrecarregar a criança, tem que saber dosar. Doutor, a imaginação, que para algumas crianças é mais fértil, para outras menos, até mesmo para os adolescentes quando precisam escrever uma redação, a ciência fala alguma coisa sobre o cérebro e a imaginação? Olha só, primeiro, a imaginação é uma coisa do cérebro. O cérebro, vamos dizer assim, motivado é o cérebro criativo, é o cérebro que cria. O indivíduo não tem motivação nenhuma, normalmente o cérebro tende a ficar, vamos dizer assim, em stand-by. Então ele não está raciocinando em nada, o homem tem muito isso, que eles chamam de caixa do nada, fica ali paradinho. Não queria falar, mas tudo bem. Quando tem uma motivação, e aí o cérebro está sempre procurando novas fontes, novas ferramentas, criando alguma coisa, quando tem motivação. Então, o importante é motivar. Aliás, uma das funções primordiais, tanto dos pais quanto dos professores, é justamente, mais do que ensinar, é motivar. É explicar que aquele estudo, aquele tema, serve e é muito importante para tal atividade. Porque senão a criança cresce, o adolescente fala, eu não sei para que serve isso. Eu estou aprendendo uma coisa que eu não sei para que serve. Qual motivação que ele tem? Não tem motivação nenhuma. Isso acontece muito com o ensino de matemática. Quando encontra um professor que tem uma habilidade de motivar, aí essa criança, ela consegue, ela entende aquilo, pega o gosto e fica com a inteligência matemática apurada. Agora, doutor, para quem já se tornou adulto e quer exercitar o cérebro, fica mais difícil ou é possível? Cada vez que o tempo passa, vai ficando mais difícil. Mas o cérebro é um órgão fantástico. Ele consegue se adaptar, ele consegue se melhorar até o fim. Até os 110 anos, o cérebro está aprendendo, ele está se moldando, se melhorando. Claro que se a gente não tiver nenhum problema associado, que é possível acontecer no meio do caminho, mas o cérebro ele consegue se adaptar, ele consegue se melhorar, ele consegue reter informação. Qualquer idade. Quando é criança, com uma facilidade muito grande. Não só para cérebro, qualquer coisa. Uma criança, por acaso, fraturar um osso, com 10 a 15 dias já está consolidado. Um adulto já leva 1 mês ou 40 dias. Um senhor de 80 anos
já leva alguns meses, dependendo da situação, nem consegue mais consolidar, porque o metabolismo está muito lá embaixo. Mas a criança, ela consegue não só aprender com uma facilidade muito maior, mas reter muito dessas informações. Doutor, fala um pouquinho com a gente sobre aprender e decorar, porque tem coisa, vou dar um exemplo aqui, tabela periódica. Aprender ou decorar? Tem que decorar um pouco de coisa. Explica isso pra gente, como que o cérebro reage a isso? Porque eu mesma, na época, decorei quase a tabela periódica inteira. Não me pergunta agora onde tá nada. Me vem até um desenho aqui no cérebro de como ela é, ó, mas não consigo já me lembrar. Então, a tabela periódica era preciso, vamos dizer assim, lembrar apenas para fazer o exercício da prova. Talvez hoje ela não tenha importância no dia a dia, no trabalho. E quando algo é muito importante, no caso para você, para o seu trabalho, que é a sobrevivência da família, há uma tendência da gente não apenas ler ou transcrever, mas a gente colocar aquilo em prática, a gente fazer. De repente, quem trabalha com isso tem a tabela fácil na mente, é isso? Ótimo, pergunta para um químico, ele vai saber te responder tudinho, entendeu? Porque aquilo faz parte da profissão dele, faz parte do sustento dele, da família dele. Entendeu? Mas o decorar e o aprender de verdade tem relação com a memória. Então, no cérebro tem algumas áreas relacionadas à memória e essas áreas têm memórias relacionadas a tempo, em quantidade de tempo. Por exemplo, tem de cada lado do cérebro tem uma área que chama hipocampo, que essa área armazena a informação por alguns minutos apenas. Então, vou dar um exemplo para você. Você quer ligar para a pizzaria e aí você pega o número lá da pizzaria no panfleto e aí você memoriza aquele número e passa o número para o telefone e já deixa o panfleto, pede a pizza. Se a pizza não vier e aí você tem que ligar de novo, você já não lembra mais, porque aquele número ficou numa área do cérebro, que é uma memória de procedimento, e daqui 1 minuto, 2 minutos, aquilo já se apagou, porque tem que se apagar, não é importante aquilo ficar armazenado, se apagou e agora você tem que pegar novamente aquilo. Agora, quando você exercita, quando você coloca em prática, faz aquela tarefa, vai para uma outra área do cérebro, que é uma área onde ela permanece por semanas até meses. Alguns especialistas dizem que, dependendo da informação, fica por anos. Se você manipula alguma coisa, a chance daquilo ficar aderido no seu cérebro, a memória ficar ali enraizada por muito tempo, é muito grande, a chance é muito grande. Então, são duas formas. Agora, tem uma outra que é relacionada com as emoções. Então, se você tem um tema relacionado com algum fenômeno, algum aspecto emocional, aquilo mesmo que você não queira, a tendência é de você não esquecer mais. Por exemplo, a música que estava tocando no dia que você conheceu o seu esposo, o seu marido. Uma ocasião especial. Tudo que aconteceu ali é associado com a música e é gravado numa área do cérebro permanente, porque aquilo foi muito importante para você. Aliás, lembrei até agora de quando eu entrei na igreja, o meu marido estava cantando a música na primeira vez que a gente já se conhecia antes, mas quando a gente se reencontrou. Você falou, eu lembrei inclusive desse dia, né? E aí você não necessariamente precisa querer lembrar. Se tocar, né? A música é automático. O cheiro. Inclusive, a área onde formam memórias, a área de processamento auditiva e a área de processamento auditiva, elas são muito próximas. Por isso que música e cheiro resgatam a memória com uma facilidade muito grande. O que os professores fazem? Eles contam uma história. E aí, no meio da história, eles colocam o conteúdo que ele quer que o aluno nunca mais esqueça. Os bons professores têm sempre essa artimanha. Na minha época tinham rimas, né? Aí você lembra da rima, músicas, né? O professor conta uma piada. No meio da história tem a informação. Às vezes você não lembra mais, mas você lembra da história. Se você for na história, a informação vem à tona. E aí você consegue, por exemplo, fazer aquela fórmula matemática que, para memorizar ou para decorar, às vezes é até impossível. Doutor, o senhor falou sobre o tempo que isso fica armazenado. Esses dias a gente estava conversando na produção sobre uma palavra, sobre a nova regra da língua portuguesa, e daí alguém me falou sobre crase, e daí eu dei uma explicação lá do artigo e tal.
Eu acho que essa aula foi na 4ª série. Quando eu estava explicando que tem que ser o artigo, mas não sei o que, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e eu lembrei da frase, do exemplo que foi dado. De algumas regras da língua portuguesa, eu me lembro dos exemplos dados na escola, sei lá, 4ª, 5ª série. Por que isso acontece com a gente? Porque de alguma forma foi importante para você. Você correlacionou aquela informação com o seu dia a dia e não precisa você dizer que aquilo é importante, tá? O seu sistema nervoso entende aquilo como importante, talvez até de uma forma inconsciente, e aquilo fica armazenado lá. Às vezes fica latente por um tempão. É só na hora que precisa, às vezes que vem, né? Em algum momento precisa e aquilo vem à tona. Tá? Você falou para ir pro intervalo, Rô? Foi isso? Eu vou pro intervalo, então, eu tenho muitas perguntas. Deixa eu mandar um abraço para Rita Ferraz de Vasconcelos, que está assistindo a gente. Ela é prima da Carmela. Ó, um beijo para você, um beijo grande para Carmela também. Obrigada pelo carinho, pela audiência. E eu vou pro intervalo perguntando isso. A Carmela é a sogra da minha irmã e ela teve gêmeos, meu cunhado é gêmeo. Eu queria saber se o cérebro dos gêmeos funciona igual, diferente. A ciência fala sobre isso, você me explica daqui a pouco. Eu vou pro intervalo e já volto. Não sai daí. Nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente fala sobre um trabalho social muito importante. Estou recebendo alguns artistas aqui que daqui a pouquinho conversam com a gente. Mas agora a gente volta para o bate-papo exercitando o cérebro com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista. Doutor, eu falei um pouco sobre os filhos da Carmela, um deles meu cunhado, inclusive, que são o Vitor e o André, que são gêmeos. Uma certeza a gente tem. Os pais ficaram um pouco enlouquecidos? Ficaram um pouco enlouquecidos. Mas fora isso, a pergunta é: o cérebro dos gêmeos funciona de uma maneira, de um jeito parecido? Olha só, quando o gêmeo é idêntico, na teoria, eles são idênticos, até a célula. Então eu costumo utilizar isso para o meu aluno entender, eles são iguais biologicamente, se o gêmeo for idêntico. Por exemplo, se um gêmeo tiver um filho e fizer o exame de DNA com o irmão gêmeo, dá que o irmão gêmeo é pai também, porque a genética é exatamente a mesma. Teoricamente, o cérebro deveria ser o mesmo. Eu não estudo gêmeos, mas eu estudo lateralidade. A gente está estudando lá na universidade agora por que as pessoas escrevem com a mão direita ou com a mão esquerda. Ninguém sabe se é genético, se não é. E eu encontrei na literatura que 30% dos gêmeos univitelínicos, os gêmeos idênticos, um é destro e o outro é canhoto. Então... Uau. Me conta aí, Carmela, se eles são, que eu não sei. Então o cérebro não é diferente. Agora, por que isso acontece, continua um mistério. Talvez seja a forma como processa as informações que recebe. Tenta, vamos dizer assim, seguir os passos ou copiar a mãe, o outro copiar o pai. Não se sabe ainda. Então, não dá para afirmar que o cérebro é exatamente igual, embora a biologia diga que é igual. E o quanto ela disse que um deles era para ser. Um deles era para ser destro. Mas aí também tem isso, né? As mães corrigem quando o filho é destro, né? Então, ainda existe isso, né? Por exemplo, na minha pesquisa é difícil você encontrar ou destro verdadeiro ou canhoto, principalmente o canhoto verdadeiro, porque ser canhoto sempre foi classificado como algo ruim. E aí os pais sempre forçaram com a mão direita. É isso que ela está falando, que um deles parecia que é o Vitor, né? O meu cunhado, parecia que ia ser canhoto, mas aí ela foi forçando para ele ser destro. É tão complicado isso, porque há um risco nos pais. Ó, puxando a orelha. Aí, ó. Porque se há uma tendência em ser canhoto e força a ser destro, pode desenvolver alguns problemas associados, como dislexia, como problema de fala, associado a isso. Então, o ideal é deixar a criança desenvolver de forma natural. Se vai ser canhota, vai ser canhota. Mas sabe o que eu percebo? É que isso era mais comum na nossa época, quando a gente era mais novo, né? Hoje já melhorou, né? Hoje está mais tranquilo. Hoje, então, você encontra uma sala de aula que tem carteira dos dois lados. Mas ainda, se você analisar, o mundo é feito para destros. A porta é feita para o destro entrar. Os instrumentos musicais foram feitos para destros. Olha que interessante, não é o nosso assunto aqui propriamente dito, mas já que a gente começou a falar, né? Ela me falou aqui que um deles fazia o O ao contrário. Será que pode ter isso? Pode ser. Que interessante, pode ser. De né? repente, a lateralidade dele era a esquerda e ela condicionou a ser a direita. Eu vou falar pro meu cunhado, surpresa, você é canhoto. E aí, dentro disso,
dentro do que a gente, inclusive, vai aprendendo com a ciência do que é certo e do que é errado, porque a gente está falando de algo... Eu lembro, a minha mãe fala que quando eu comecei a escrever, eu tinha certa habilidade com as duas mãos e ela sempre incentivou para que eu fosse destra, porque é o que acontece, para você ser igual ao mundo. Porque se for parar para pensar, tanto onde coloca o mouse, como quando a gente dirige, há um desequilíbrio ainda, né? É tudo feito por destro e para destro. É tudo feito assim. Então, o canhoto, ele vive um problema, porque ele vive num ambiente feito para destro. E aí o canhoto ele tem que se adaptar, inclusive, para escrever. Então, nós escrevemos assim, a letra vai ficando e a mão vai. O canhoto, ele escreve e vai borrando. Então, a escrita foi desenvolvida por um destro. Uau. Mas não é tudo de ruim. Os grandes gênios eram canhotos. A gente não tem explicação para isso ainda. Não, ainda não tem explicação. Tem estudo correlacionando que talvez a genialidade esteja no hemisfério esquerdo, né? Tem uma passagem bíblica que eu não vou lembrar agora, que fala sobre os canhotos. Então, um exército eram 600 canhotos. E aí eles atiravam com a funda num fio de cabelo e não erravam. Então, eles eram atiradores de elite de funda. Sensacional. Os canhotos. Então, eles são sempre especialistas em alguma coisa. Aí não se sabe se é porque eles têm que vencer a dificuldade do ambiente ou se realmente a genialidade está do lado direito do cérebro, porque o controle é cruzado. E aí eu quero te fazer uma pergunta sobre o que acontece também com essa influência do meio. Porque eu sei que tem uma questão genética, até mesmo na inteligência, em como o cérebro funciona. Eu estava brincando aqui fora do ar o quanto que meu filho começou a falar cedo, que talvez tenha alguma relação genética. Mas aí eu também me pergunto, quanto isso não é fruto do meio? Porque eu falo 24 horas sem parar. Eu posso garantir para você, é 50% e 50%. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um gênio da música, Mozart, o pai dele também era músico. Então, ele nasceu com a influência genética para ser um grande músico, mas ele tinha um ambiente todo favorável para isso. A gente pegar um jogador de futebol, Pelé, maior atleta de futebol da história, o pai dele também era. Então, além do pai ser, ele já tinha aquela herança genética. O meio onde ele conviveu é assim. A gente pega um atleta de agora, o Neymar também, o pai dele também era jogador de futebol. Então tudo isso conspira a favor. Quando tem essa junção, Quando tem essa junção. Eles sabem, eles fizeram um teste com ratinhos. Então o ratinho da terceira geração já recebe algum comportamento, por exemplo, do avô. Então eles colocavam uma buzina e eles davam um choque no rato. Buzina e choque. O filho desse rato, ele continuou dando a buzina e o choque. O avô já não precisava mais, o avô, o neto, não precisava mais dar o choque. Dava a buzina e ele já se assustava, porque a informação sobre o choque associado ao barulho já veio na terceira geração. Então, é rápido aí esse tipo. Então, não me surpreende, por exemplo, você dizer que o Davi fala bem, porque você também fala muito bem. De repente ele pegou já isso. Já pegou pela 1 mais 1, né? Porque se é genético, mais o meio, junta as duas coisas. E aí o ambiente onde vocês vivem, você conversa muito com ele, favorece. E aí, doutor, vamos entender sobre o estresse? Quero entender sobre o estresse e o cérebro. Se o estresse ajuda o desenvolvimento, até mesmo a questão do exercitar o cérebro, se o estresse atrapalha ou se depende? O estresse é importante para o desenvolvimento. Mas algumas definições sobre estresse são possíveis. Eu gosto de uma, que estresse é excesso. Tudo que está em excesso vai atrapalhar, seja o que for, está em excesso. Então, o indivíduo que fica o dia inteiro no trânsito de uma cidade complexa como São Paulo, se for uma vez na vida, ele vai até gostar daquilo. Ele veio de uma cidade do interior e falou, nossa, que legal, eu estou aqui no meio do trânsito. Agora, se você trabalha com aquilo, a sua rotina é aquela, 15 dias depois você já não está mais gostando daquilo, porque aquilo vai fazer mal. O organismo libera substâncias químicas. Essas substâncias químicas atrapalham o funcionamento. Então, por exemplo, um hormônio produzido durante atividades estressantes é o cortisol. Esse cortisol, ele normalmente é produzido durante a noite e você gasta ele durante o dia. Então, durante o dia você vai gastando o cortisol, quando chega às 9 da noite, ele está bem baixinho e você fica sonolento, dorme e repõe ele durante a noite. Se você está estressado, você produz ele demais durante o dia.
Você chega à noite, você não consegue dormir por conta do estresse. Você fala, meu cérebro não para de funcionar, meu corpo está até cansado. Exatamente, o cérebro está assim, porque o cortisol ele foi desenvolvido para o seu cérebro ficar ligado mesmo. Então você tem que arrumar um equilíbrio na sua vida. Acontece muito com os empresários. Os empresários normalmente é o primeiro que chega na empresa e é o último que sai da empresa. Quando ele chega em casa, que aí ele toma um banho, que aí ele pensa em relaxar, ele ainda está sob o efeito do cortisol, o cérebro dele está tentando resolver todos os problemas da empresa, ele não consegue dormir. Aí ele vai procurar um psiquiatra para tomar medicamento para poder dormir e, na verdade, ele consegue resolver isso com equilíbrio. E aí, doutor, queria também saber sobre o estresse de situações. Então, por exemplo, o estresse de uma prova, o estresse de uma reunião de trabalho. Esse estresse que é pontual, ele pode atrapalhar? O que a gente fala que, na minha época, né? Era dar branco, hoje eles falam bugar, sei lá. Quando o cérebro aí não funciona, não lembra de algumas situações que são corriqueiras, sei lá, algo fácil, algo que essa pessoa tem decorado ou memorizado. Pode ser por causa do estresse? É o estresse. Esse hormônio cortisol, ele atrapalha essa área da memória, que é o hipocampo. Inclusive, tem muitos relatos, tem dados científicos sobre situações estressantes com certa frequência e a morte de neurônios dessa área específica, que é o princípio da doença de Alzheimer. Então, o estresse pode ter um papel fundamental no desenvolvimento dessa doença. Agora, ele é pontual, esse é um estresse pontual, ele pode atrapalhar e dar esses brancos. Esse é a explicação mais plausível para os brancos, porque você sabe, mas naquele momento a informação foi embora. E agora? Você está sob um efeito de estresse. De repente o indivíduo vai falar sobre as câmeras. Hoje, muitos dos cursos são feitos gravados. O professor sabe explicar bem, ele é um excelente professor, mas quando liga a câmera, tem um estresse, né? Ele fica com a sensação de medo. E aí apaga tudo. Como pode? Ele sabe, ele tem todas as informações. Depois que ele levanta, vai embora aquele estresse, relaxa, a informação vem. E aí ele fica muito triste. Aí é um problemão, né? É um problema. Como é possível lidar com isso, doutor? De novo, vai ter que encontrar o controle, o equilíbrio? É a rotina, tem que fazer muito aquilo. Por exemplo, o jovem que vai fazer o vestibular. Há um peso muito grande, a família deposita isso, às vezes o professor fica em cima do aluno, o aluno vai fazer aquela primeira prova e a prova do vestibular, e aí ele tem um branco. Então, qual que é a ideia? O jovem entrou no primeiro colegial, ele precisa começar a fazer os vestibulares como treineiro, para ele saber como faz. Quando ele chegar para fazer a prova dele, ele já sabe de tudo, ele não tem medo e do inesperado. O conteúdo ele sabe, às vezes ele fica medo, ele fica acanhado, com vergonha do que vai encontrar, porque ele não conhece, é desconhecido. Tudo que é desconhecido pra gente causa espanto, causa medo. Então você tem que vivenciar aquilo várias vezes. O professor que não consegue mais falar para as câmeras numa aula gravada, na terceira ele já está melhorzinho e aí vai embora, ele acostuma com aquilo. Então a gente acostuma com a situação, nosso cérebro se adapta àquilo e nós evoluímos. Doutor, tem gente que funciona, tem cérebro que funciona melhor sob pressão? Penso, por exemplo, em atletas que precisam pensar rápido quando estão exatamente sobre grande pressão, Tem, né? mas é treinado. Por exemplo, o político normalmente ele tem, eu não vou falar de político aqui, nem de política, o político normalmente ele já tem aquela característica e tem alguns pontos a ser trabalhado. Por exemplo, se você já assistiu um debate político, perceba que quando um faz uma pergunta muito complexa, o outro não responde, mas o outro fica argumentando ali, aí quando volta a câmera, o que pergunta fala, ele não respondeu nada, mas já passou. Já foi. Não, já foi. Então ele se saiu bem ali, ele raciocinou. Porque se uma pessoa que não está acostumada e alguém te faz uma acusação muito séria, há uma tendência da gente ficar estressado e não ter mais informação nenhuma. Então é treinado. E acredite, tem escola para isso. Uau! Para treinar. Dependendo da profissão, isso é necessário, né? Já diriam, se é certo é outra história, mas é necessário. Tem inclusive curso para ensinar a mentir. Uau! Para o cérebro, a mentira, ela só existe uma vez. A segunda vez, para o cérebro, não é mais mentira. Sabe aquela informação? O cérebro fala aquilo, né? E ele há uma tensão, mas quando ele vai falar de novo, ele já falou aquilo, ele já sabe todo o caminho, então já não tem mais as reações. É possível, sabe, a máquina detector de mentira? Se o indivíduo falar a mesma mentira 10 vezes, a máquina
tem uma chance dela não pegar ele no detector. Uau! Então, vamos pensar nisso, no quanto isso é interessante, porque quando a gente busca uma informação, então se alguém te pergunta, o que aconteceu aquele dia? Tem um lado para onde a gente olha naturalmente, já tem um comportamento do que é se lembrar. A pessoa que vai mentir, por exemplo, tô pensando aqui, lógico, você está pensando aí assim que nem eu, deve estar pensando uma pessoa que roubou, uma pessoa que matou, né? Que vai contar uma mentira, se ela for bem treinada, ela consegue até enganar, exatamente. É isso? Porque a mentira, quando ela disse aquela mentira a primeira vez, aquilo vira memória. Então você falou do movimento dos olhos, tem uma relação de quando você movimenta os olhos e extrair memórias. Aquela mentira já está na memória, então ela é uma verdade. Então quem está analisando aquele indivíduo que foi treinado não consegue mais determinar se aquela informação ele inventou naquele momento ou se ele realmente buscou aquilo. Então ele consegue burlar isso. Uau! Doutor, vamos falar de volta às aulas? Vamos. Porque lembrei agora Não, é que a gente vai entrando. Eu vou indo embora, se deixar. Vamos falar sobre por que eu tenho a impressão, a gente está falando de volta às aulas, mas até mesmo quando a gente volta ao trabalho, quando eu voltei da licença maternidade, na primeira semana, eu falava coisas que eram facílimas erradas, eu confundia coisas que eram óbvias. Falei, gente, que fiquei quase 6 meses fora, né? Tô precisando aqui voltar. Exercitar. É uma coisa que eu já fazia há 10 anos, eu fiquei 6 meses sem fazer, parece que eu dei uma atrapalhada aqui no cérebro. Para voltar a estudar, para de repente um adulto que ficou muitos anos sem estudar e volta agora, ou até para as crianças que ficaram alguns meses longe, pode ter uma diferença mesmo? Pode, mas é mais pelo medo do que a capacidade. Eu tenho alunos na universidade que já têm lá 40, 50 anos, então quando eles chegam, eles vêm com aquela ideia de que será que eu vou conseguir? Será que eu consigo? Tem 20 anos que eu não estou mais na escola. Eles me perguntam, você acha que eu consigo? É óbvio que você consegue. É só você querer. E o primeiro passo já deu, que foi se matricular. Mas, principalmente na primeira semana, há aquele impacto, a fase de adaptação. Depois da primeira semana, há uma tendência de, vamos dizer assim, normalizar e aí flui muito bem. Mas o oposto também é mais ou menos uma semana. Quando você está estudando e vem o período de férias, a primeira semana de férias, ela não serve muito, porque o seu cérebro ainda está estudando. Então, precisa desse período de uma semana, mais ou menos, para você diminuir o ritmo, aí você entra nas férias novamente. Doutor, para finalizar, minha pergunta é, dá para exercitar esse cérebro? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Caça-palavra, palavras cruzadas. A gente da outra vez aqui falou sobre os cubos mágicos, né? Montagem. Tem alguma coisa, quebra-cabeça, que possa estimular? Tudo isso que você falou é verdade. Só que se você aprendeu, aí ele já não serve mais. Então você vai fazer palavra cruzada. E aí você já tem uma habilidade em encontrar palavras, né? Aí ela já não serve mais. O interessante é você mudar para um outro estímulo. E esse estímulo, às vezes pode ser até videogame, por exemplo. Qual que é a grande ideia desses estímulos? É que o cérebro faz uma previsão, por exemplo, um videogame. Ele faz uma previsão que se você apertar o botão X, o boneco vai fazer um golpe e aquele golpe vai matar o seu oponente, por exemplo. E você aperta e ele dá o golpe e mata, o cérebro fica muito feliz, porque ele ele fez uma previsão e aquela previsão foi verdadeira. E ele fica motivado para fazer novamente. Isso é excelente para o cérebro. Você ficou bom naquele videogame? Esquece. Agora você precisa ir para outro, você precisa dar desafio para o seu cérebro. E aí, essa é a melhor forma de exercitar o cérebro. Esses joguinhos que tem no celular, tipo Candy Crush, essas coisas, pode ajudar mesmo? Pode ajudar. Só tem que tomar cuidado, porque senão você fica o dia inteiro naquele... Tem que ter um tempo. Quanto tempo para treinar o cérebro, doutor? Não entendi. Quanto tempo pode ser? Olha, eu diria que de 10 minutos, meia hora por dia, nesse período, já é o suficiente. Não, as crianças me vê falando aí de videogame, falam assim, o doutor falou que pode jogar videogame à vontade. Mãe, fica tranquila, que o doutor disse que é bom pro cérebro, né? É bom, recomendação. Doutor, obrigada por ter vindo. Volte mais vezes. Venho, quando a gente ama bater papo, a gente ama essa aula. Quem quiser entrar em contato, o site www.igorduarte.com. Tem o e-mail, assessoria@igorduarte.com. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, boa tarde. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta falando sobre um trabalho social muito incrível que alguns artistas fazem em hospitais. Eu já volto.